foram 3 anos vivendo nessa pressão, o que entristece bastante, porque infelizmente é essa a situação do Brasil. E eles simplesmente me disseram que eles não podem autorizar que seja feita dessa forma. E, sinceramente, eles falaram, olha, é isso, ou então tu busca os teus direitos. Oi pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tenho bastante roupa para dobrar, então eu resolvi trazer mais um vídeo para o canal, trabalhando e contando o porquê e o motivo pelo qual a gente resolveu não ir para o Brasil e permanecer nos Estados Unidos. Então vamos dobrando que eu vou conversando com vocês. Enfim, quando aconteceu a pandemia, que a gente passou por toda a situação que teve aqui nos Estados Unidos, de não ter, bem dizer, nem como se sustentar, a gente também se descobriu na confeitaria. E quando fazia mais ou menos um ano de pandemia, a gente já estava trabalhando ali na confeitaria e entendeu que de repente tinha conseguido uma profissão, coisa que nem eu nem o Maurício tinha quando a gente saiu do Brasil. Então, a gente começou a se projetar a, de repente, voltar para o Brasil e ter a nossa profissão, aonde a gente pensou assim, bom, vamos fazer assim, vamos ter uma loja onde a gente vai trabalhar com confeitaria, com bolo, doces e salgados, não no estilo café ou no estilo padaria, sim uma cozinha industrial, onde as pessoas podem vir e pegar os pedidos ali, ou podem simplesmente, se for festa maior, a gente fazer essa entrega, essa colocação na festa. Então foi esse o nosso projeto. E a gente então resolveu comprar um espaço para que isso tudo pudesse ser concretizado. Foi quando a gente entrou em contato com o corretor e falou toda essa história para ele, que a gente precisava de um espaço que desse para fazer uma cozinha industrial, onde a gente iria trabalhar com comidas para festa. E atender festas, assim, clientes que fossem pegar só para uma festa pequena, como clientes que fossem pegar para uma festa grande. E aí, nesse momento, ele nos ofereceu umas lojas na região de Florianópolis, melhor seria falando no Pedra Branca, na região da Palhoça ali, né? E nesse momento ele ofereceu uma loja que estava ainda na planta. Seria na frente de um condomínio com 704 apartamentos atrás e 5 lojas na frente. E ainda com a seguinte propostas, que aquelas lojas não poderiam repetir business, ou seja, quem tivesse um escritório de advocacia não iria ter outro, se tivesse um salão de beleza, uma padaria, uma farmácia, não poderia ter outro. O que a gente achou assim, bom, vai ser muito bom para um início, onde a gente não vai ter que nem lidar com concorrência no vizinho. E aí foi aí que a gente fechou o negócio e comprou essa sala diretamente na planta. Quando a gente comprou, a gente sempre deixou claro, e tinha isso no contrato, que a gente teria exclusividade, que ali iria ser uma cozinha industrial. E beleza, passamos com muita dificuldade a pagar essa sala comercial, se manter aqui e fazer o nosso projeto. Coisas assim que eu acho que não é fácil. Às vezes as pessoas falam, ah, mas vocês ganham em dólar. Ok, a gente ganha em dólar, mas a gente gasta em dólar. Uma coisa assim que se serve como dica, às vezes para as pessoas que têm a intenção de vir, é que assim, óbvio, tem pessoas que são super mega abençoadas, isso pode acontecer com a sua vida, mas na grande maioria, quem vem aos Estados Unidos, né, hoje está até mais difícil de vir, mas tem essa intenção de vir aqui fazer um pé de meia, não é um desestímulo, é uma realidade. Não é fácil, porque você ganha em dólar, mas você vive em dólar, os aluguéis aqui são muito caros. Muitos brasileiros que vêm até aqui e fazem isso, eles moram em quarto, eles dividem casa, eles fazem exatamente aquele ditado, não comem o ovo para não jogar a casca fora. E aí, como a gente sempre teve no nosso pensamento, não morava com os outros, até mesmo porque eu sempre tive menina. No início eu tinha só a Vitória, mas atualmente eu já tinha a Mega, então eu sempre achei muito delicado, principalmente tendo uma menina, dividir casa. Até mesmo porque eu acho que a gente perde a privacidade e também tira a privacidade de quem mora junto, né? Então, eu acho que não é muito bom para
para as duas partes. Eu acho que quando uma pessoa é sozinha, eu acho que até é válido, até para não se sentir tão sozinho. Mas quando você vem com família, isso se torna um pouquinho mais complicado. Claro que acontece que tem famílias, acontece, mas eu acho um pouquinho mais complicado. Enfim, nesse momento que a gente decidiu fazer isso, a gente passou a viver, já que a gente morava sozinho, tinha nossa casa, pagava aluguel extremamente sozinho, a gente passou a viver da seguinte forma: não comer o ovo para não jogar a casca fora. E aí, nesse momento, a gente parou de viver a vida meio que numa rotina normal, simplesmente medir tudo que vai fazer, não, a gente não pode gastar, não, a gente não pode ter isso, porque não é fácil você simplesmente se manter e enviar dinheiro para o Brasil. Durante esse período, que foram 3 anos, a gente sempre passou a viver da seguinte forma: quando a gente chegar lá, a gente volta a fazer isso. Quando a gente chegar lá, a gente vai ser feliz. Nossa, quando a gente chegar lá, vai dar um alívio. Nossa, quando a gente chegar lá, a gente vai descansar. E aí, foram 3 anos vivendo nessa pressão. Também tinha a seguinte pressão: os familiares diziam, vem, como sempre, sempre o familiar vai dizer, venham, voltem para casa. Os amigos daí diziam, olha que tá difícil, e os daqui diziam, não vão, vocês vão embora, vocês vão perder, depois não vão conseguir voltar. E a gente já vivia naquele dilema. Quando a gente comprou, a loja estaria para ser entregue em dezembro de 24. Quando foi ali o ano passado, em outubro, a gente simplesmente entrou em contato com uma arquiteta para ela começar o nosso projeto e falou tudo o que a gente pretendia. Ela precisou entrar em contato com a engenheira dessa construtora. Foi quando ela chegou para mim e disse, Karen, o Quitu, eu já teria explicado mais ou menos como era o projeto que eu pretendia, e foi aí que ela disse, Karen, o que tu me falou não tem como fazer. E eu falei, por quê? E ela disse, a loja é muito próxima de eu chamo lá no sul de barranco. Então ela disse, a parede de trás foi feita colada na barreira de contenção desse barranco. Ela disse, não tem como sair as tubulação que uma cozinha industrial precisa para sair com exaustão, essas coisas todas. Eu falei, nossa! E ela falou, digo, eu vou gastar mais, mas vamos, a opção aqui tem a sair pelo teto, a loja era pé direito alto, eu falei, nós vamos ter que gastar, mas vamos fazer por cima. Ela, mas aí tem outro problema. Eu falei, qual? E ela disse assim, já mais ou menos falei com eles sobre isso, e eles simplesmente me disseram que eles não podem autorizar que seja feita dessa forma, porque teto faz parte do condomínio, e isso pode vir a estragar a estética do condomínio. E eu disse, tá, e daí? E ela falou, bom, daí que eles disseram que tu teria que esperar o condomínio ser entregue e levar numa reunião de pauta para ver se eles vão autorizar, sim ou não, tu colocar a tua loja ali. Eu falei, mas como assim? Desde o início eu falei que seria um business, onde seria uma cozinha industrial. Óbvio que uma cozinha industrial não é como um escritório que tu só coloca umas mesas, umas cadeiras, tu tem toda a parte de estrutura, de exaustão. Aí eu comecei a ver, não, ainda tem mais, eu vou trabalhar com comida, a gente tinha em mente colocar um gerador, até porque, Deus o livre, a gente trabalha muito com congelamento. Aí nesse momento eu falei para ela assim, cara, são 704 apartamentos. A gente já tinha um pequeno grupo, não de todos os proprietários, queriam morar no condomínio. E eu posso dizer para vocês, como condomínio, tinha discussões por tudo e por nada naquele lugar ali. E eu falei, como que eu vou esperar que esse condomínio seja entregue no final de dezembro? A gente estava com o projeto em voltar em março, porque na minha contagem era assim, eu entrei em outubro, ela levaria 3 meses para fazer o projeto, dezembro ela, a hora que entregasse no primeiro dia útil, ela entrava lá, começava a fazer a construção, em 3 meses estaria pronto, lá por março eu voltaria, a Mega entraria na escola, ainda talvez perderia, sei lá, 1 mês de aula, e a nossa vida iria continuar. Quando ela me diz isso, eu falei, como que eu vou esperar que todos os moradores entrem, sei lá, se vai levar 2, 3 meses para o condomínio, que eu vá, coloque e eles decidam levar isso em pauta e simplesmente eu passar no crivo que, vamos lá, 704 apartamentos, que more 2 pessoas por apartamento, dá 1.400 e alguma coisa de morador. Sendo que não foi isso que eu contratei. Eu sempre avisei eles que ali seria uma cozinha industrial. E agora eu estou aí à mercê do meu business ser aceito ou não. Não foi isso que eu contratei.
Nesse momento eu falei: "Não, então não me serve". Eu tentei vender a loja, de forma particular, não consegui. Eu achei um terreno ali próximo, tentei ver se a pessoa aceitava em troca, não. Eu cheguei ao ponto de dizer para ela assim: "Ok, então, me vende o terreno, eu não tenho dinheiro, eu recebo em dezembro, em janeiro eu boto na venda, eu penso que em 3, 4 meses eu consigo vender". Esse senhor foi uma pessoa, assim, muito direta, mas muito honesta, sabe. Ele falou assim: "Karen, se eu fizer isso, eu vou fazer um arras contigo". E ele disse assim: "E aí, se tu não conseguir me dar todo o dinheiro", porque eu ia dar um valorzinho sim para ele. Ele falou: "Se tu não conseguir me dar todo o dinheiro, simplesmente tu vai perder o dinheiro. O máximo que eu posso te esperar é até a final de fevereiro. Se tu não conseguir quitar o valor do terreno, eu simplesmente não vou te vender mais e vou ficar com o teu dinheiro. Tem certeza que é isso que tu quer?" Eu digo para vocês que naquele momento, já o meu projeto da loja, que para mim estava mais que certo, dando errado, eu sinceramente admiro ele pela honestidade que ele se posicionou, me dizendo que não iria me dar chance. Eu falei: "Não, não posso mais arriscar mais nada". Fui para falar com a construtora e dizer, pesquisei também, que supostamente pessoas que compram de forma online e na planta, qualquer coisa que não tiver dentro do que foi contratado, todo o direito dela, fazer o que a gente chama de fazer o distrato, né, receber todo o dinheiro que ela já investiu de forma integral. Quando eu fui entrar em contato com eles, eles disseram que não poderiam fazer isso. E eu falei: "Vocês entendem?". Eu acho que no primeiro momento não houve uso de má fé deles, porque era o primeiro situação que eles faziam, onde eles vendiam apartamentos com salas comerciais na frente. Eles não se deram conta nesse momento que diante do local aonde as lojas estavam, ela não tinha uma boa estrutura para todo tipo de business. Então, um dos problemas foi por ela ser encostada num barranco e não ter corredor para nada atrás dela, entendeu? Então, eu falei com eles nesse momento, eles falaram assim: "Olha, a gente não, vai te cobrar uma multa. Ela é o mínimo, a gente quer cobrar pelo menos o valor que foi dado pelos corretor para o corretor, né". Eu falei: "Pô, mas isso não é a minha culpa, ele era um vendedor de vocês. Eu falei tudo o que eu precisava. Se nesse momento ele me vendeu o gato por lebre, isso não é minha culpa". Sinceramente, eles falaram: "Olha, é isso, ou então tu busca os teus direitos". O que entristece bastante, porque infelizmente é essa a situação do Brasil. Ou seja, ok, eu podia ir buscar, só que ou eu perdia para eles ou eu perdia para o advogado, e ainda ia ter dor de cabeça, ficar com o coração, que eu falo, pesado, com problema por um tempão. O que que acontece? Quando tu lida assim, pessoas honestas e que não gostam de se envolver, eu posso dizer que para mim isso é rolo, sabe? Elas acabam abrindo mão do direito delas, até mesmo porque a justiça no Brasil, ela é tarda e ela é falha, principalmente para quem não tem dinheiro e não tem mais como esperar nada. A vida tinha que continuar para mim. Naquele, momento eu falei: "Beleza, não foi isso que eu contratei, mas se vocês entendem assim, ok". Eu entendo que talvez em algum momento não era isso que Deus tinha para minha vida e eu não soube perceber, mas eu entendo também, isso não é, como é que eu posso falar? Não é um desejo, mas eu acho que a gente sempre de alguma forma respinga novamente em nós coisas que Deus não tem para nós e que não era isso que ele esperava da nossa atitude, não era isso que ele queria que a gente vivesse. Então, em algum momento, se a gente não conseguir fazer essa leitura da intenção que Deus tem para nossa vida, a gente acaba passando um pouquinho de trabalho. É como eu falo, a gente custa um pouquinho mais a virar a página da vida da gente. Então, naquele momento que isso tudo aconteceu, eu falei: "Meu Deus, ok, não era para mim ir". Tinha toda a situação que eu estava com a filha que nasceu nos Estados Unidos, diagnosticada com autismo, que aqui ela recebia todo o atendimento, eu estaria levando para o Brasil, que é tão inseguro, e que de certa forma o que eu estava me sentindo com segurança era justamente estar criando o meu business, a minha empresa. A gente já pensava assim: "Não, vamos levar ela toda montada". Eu já tinha entrado em contato com lojas para fazer orçamento para mim, para tudo. Ou seja, a gente vai chegar, podemos não ter um tostão,
mas a gente vai chegar e vai trabalhar, porque trabalhar nunca foi problema para nós. Só que nesse momento tu te pega num lugar que não tem nem como tu trabalhar, porque a base se foi. E as pessoas que estavam envolvidas naquilo ali, simplesmente, elas não têm responsabilidade nenhuma com o projeto, com o sonho dos outros. E é por isso que eu entendo que Deus às vezes não se agrada quando ele vê esse tipo de atitude, sabe? Então, assim, não é desejo, mas eu acho que perante a Deus a gente tem que passar a se preocupar um pouquinho mais com as nossas intenções e com as nossas atitudes, porque no final a gente vive aqui com a intenção de um dia estar com Deus. E eu acho que aqui é o lugar onde a gente erra e a gente acerta e a gente tem que pedir perdão pelos nossos erros e tentar entrar no eixo. E quanto antes isso é melhor. E foi aí que eu me dei conta, bom, não é isso que Deus tem para nós. Vamos tentar se reprojetar. Não foi fácil. Eu posso te dizer que de outubro, quando eu acabei sabendo essas informações, até dezembro a nossa vida foi à deriva. Foi tipo assim, eu não tinha ânimo, eu não tinha mais alegria, eu não tinha perspectiva do que eu iria fazer. Foi quando a gente resolveu falar assim, ok, vamos parar. Fazia 3 anos que a gente não tirava férias, vamos parar, vamos oxigenar a nossa mente e vamos ver o que realmente a gente vai fazer. A gente simplesmente foi num lugar, que eu vou contar no próximo vídeo, que a gente, depois de 12 anos fora do Brasil, a gente falou, nossa, a sensação que se tinha é que estava matando a saudade de alguma coisa que a gente sentia muito falta. E a gente falou, não, é aqui o nosso lugar. E foi aí que a gente veio e disse, ok, não vamos para o Brasil mesmo, já deu tudo errado, não tem como a gente começar no Brasil. A gente tem a Megan, que é americana, que ganha assistência desse país, e hoje a gente ir para o Brasil é a coisa mais insegura. Se há 12 anos atrás eu tinha saído com uma brasileira, criança, buscando vir aqui para dar uma vida melhor, como que eu saí com uma americana que tem assistência para o Brasil, onde eu faço um projeto de 3 anos e simplesmente na reta final, simplesmente por um errinho dos outros, o meu projeto vai toda água abaixo, a vida de 4 pessoas simplesmente entra à deriva. Como que eu vou levar? Não tem como. É isso que eu vejo que muitas vezes faz com que as pessoas, principalmente pessoas que vêm de um lugar mais desabonado, acabam se cansando e desistindo do Brasil, porque o Brasil é assim, ou tu tem um QI que indica, ou tu acaba entrando na grande vala dos mal-intencionados, de pessoas que sempre tem que ter um pensamento ligeiro e um tanto maldoso para passar por cima dos outros sem às vezes ter um coração temente a Deus. Essas são as coisas às vezes que eu vejo que o Brasil é muito difícil, principalmente quem não vem de um lugar que é favorável. Não adianta às vezes assim, a gente vai e trabalha, que não dá, que o corretinho no Brasil às vezes só se rala. Então foi aí que a gente resolveu ficar, até por questão da Megan. E quando a gente foi tirar férias, a gente chegou nesse lugar e parece que Deus nos deu assim, ó, um misto de tudo, porque a gente, nesse período, muitas vezes a gente sentiu, será que a gente está fazendo o certo em voltar para o Brasil? Nossa, é muito difícil lá. Quem está aí sabe o quão difícil é o Brasil. A gente chegou e foi uma mistura de coisas que a gente sentia falta do Brasil, que eu acho que uma coisa que o Brasil tem muito, gente, não dá para negar, é a qualidade de vida, de saber viver. O brasileiro aproveita muito a vida, sabe viver, ele tem esse espírito amigável de se envolver, se misturar, de ser fraterno com as pessoas. E quando tu está nos Estados Unidos, tu perde muito isso, principalmente aqui na região que eu tô, que é de frio. Se eu for lá fora agora, não tem ninguém. Aqui nesse condomínio, simplesmente ninguém sai no lado de fora. Eu sou uma das pessoas que mais usa o lado de fora ali. Então, foi quando a gente chegou nesse lugar, ele é um lugar quente,
a gente simplesmente falou: não, aqui o povo aproveita a vida, vive mais, e tem todo o lado que os Estados Unidos acaba dando para a gente, a parte onde que se tu trabalha e tu for honesto, cara, isso aqui não tem como dar errado. Óbvio que tem gente assim que escalam lugares ao sol muito bom, não é para todos, a gente tem que entender que não é para todos, mas é uma coisa que eu posso dizer de certeza que se você trabalha e tenta administrar legal a sua vida, você tem como crescer aqui. Coisa que no Brasil você morre trabalhando e você não sai daquele lugar. É simplesmente sempre na mesma situação. E ainda você vê muitas vezes pessoas que não deviam nem estar em determinados lugares vivendo uma vidinha de curtir a vida, aproveitar, né? Então, foi aí que a gente decidiu que não iria ir, que simplesmente a gente não se sentia seguro, que a nossa base, que era onde a gente ia colocar o nosso comércio, não teria como nós voltar, eu com 47 anos, simplesmente voltar depois de 12 anos fora do mercado, sendo que hoje quem está no mercado no Brasil perde o emprego, às vezes fica meses sem conseguir trabalho. Eu não poderia arriscar dessa forma. Tendo uma filha pequena, o que a gente pretendia, mesmo que fosse sem dinheiro, mas ter um lugar para começar a trabalhar, deu errado. Eu não tinha mais gasto para, de novo, colocar uma energia para dizer, ok, vamos tentar em outro lugar. Não dava mais. Eu entendi assim, é aqui que eu vou ficar, é aqui que é seguro. Para minha filha, a Vitória simplesmente já tinha 12 anos no Brasil e 12 anos aqui, ou seja, toda a fase que seria da adolescência para virar adulto foi aqui. Ela acabou de estudar aqui, ela começou a trabalhar aqui. A Meg, uma criança americana, ganha assistência no Brasil, não tem nada. Foi aí que a gente desistiu. E foi nessas férias que a gente entendeu, bom, esse é o lugar compatível um tanto com o Brasil e um tanto com essa região que a gente já está acostumada a viver aqui nos Estados Unidos, onde se tem respeito, é onde se tem segurança, onde se tem uma boa educação. Eu falo que é um misto de coisas que a gente sentia falta com coisas que a gente estava acostumado. Eu espero assim que Deus nos abençoe. A gente conheceu em outubro, ficou bem ali balançado, teve ali até dezembro para realmente fazer a desistência 100% do Brasil e começou o nosso projeto. Então, supostamente, a gente tem algumas coisinhas ainda que precisam encaixar, mas a gente está pretendendo ir para esse lugar, onde vou contar no próximo vídeo, em outubro. E foi por isso que a gente desistiu de ir para o Brasil, por os motivos que eu contei, e por esse lugar abençoado que Deus nos mostrou no momento que não estava sendo fácil para nós, a gente permanecer aqui. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser questionar alguma coisa, deixe nos comentários, que sempre que possível eu estou ali respondendo. Espero vocês no nosso próximo vídeo, onde eu vou estar falando para vocês qual é esse lugar, e eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Beijos e até!